Bom, gente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Heitor Costa, sou professor da Universidade Federal de Lavras, UFLA, em Minas Gerais. Eu tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos, uso óculos e minha barba está por fazer. Estou usando uma camisa listrada colorida. É um prazer poder recebê-los aqui na sessão técnica Avaliação de Aprendizagem e Computação do 4º Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, o EduComp 2024. O EduComp 2024 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, através da Comissão Especial de Educação e Computação, o CEDUComp, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Presbiteriana. Vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat do Google Meet. Durante a execução, após a apresentação do artigo, elas serão incluídas na medida do possível, essas perguntas. Vocês também podem interagir pedindo a palavra durante a execução usando o recurso de levantar a mão do Google Meet. Fique à vontade para abrir sua câmera e participar. Apenas pedimos que mantenhamos seu microfone fechado durante a apresentação e sempre que não estiverem com a palavra. Então, gente, vamos iniciar a nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho intitulado Uso de Learning Analytics para avaliação de eficiência de curso de Introdução à Inteligência Artificial, dito autoria de Marcelo, Felipe, Luciano, Acauã, Herbert, Leandro, Marcele, Márcia, Jorge, todos esses da Universidade Federal de Roraima, e Rafael, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, César Escudo. Então, convido o Marcelo para compartilhar sua tela e iniciar a sua apresentação. Lembrando a Marcelo que ele tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Tá ótimo. Boa tarde, professor. Obrigado. Consegue me ouvir bem? Sim. Perfeito. Então, meu nome é Marcelo, sou professor aqui de computação da Universidade Federal de Roraima. Sou um homem branco, cabelos e olhos pretos, estou usando barba e também estou de óculos. E o meu fundo é um fundo de uma parede lisa bege. Bom, eu vou fazer a apresentação desse projeto que foi desenvolvido aqui na universidade, e ele foi um curso de inteligência artificial para a comunidade de um modo geral. Então, a gente não tinha um pré-requisito de que a pessoa deveria, por exemplo, ser da área de exatas ou ter uma formação em computação. E esse projeto ele foi realizado no contexto da Lei de Informática. Então, foi um projeto que ele teve um financiamento, e teve todo um processo, né, de planejamento dele muito cuidadoso para que pudesse ser realizado. Por que essa questão de trabalhar com o ensino de inteligência artificial? Nós sabemos e temos acompanhado o grande impacto que a inteligência artificial tem realizado nos mais diversos setores e segmentos da sociedade, mas alguns autores da literatura apontam que a escassez de profissionais capacitados para trabalhar com IA, de certa forma, pode impactar negativamente a evolução dessa área, né? E profissionais capacitados, inclusive, para poder desenvolver tecnologias que tenham um impacto positivo para a sociedade. Então, a nossa proposta de contribuição foi ajudar na disseminação de conhecimento sobre o que é inteligência artificial para uma comunidade mais ampla, ampliando a possibilidade de que mais pessoas se interessem por esse campo e possam, nas suas respectivas áreas, ou às vezes até migrando de áreas, se assim interessarem, né, possam começar a trabalhar com IA. Nós verificamos, assim, que existem muitos cursos, muitos materiais muito bacanas, que eles enfatizam um aspecto, digamos, mais prático, de como você utilizar alguns algoritmos num determinado ambiente para produzir, por exemplo, uma classificação, uma previsão relacionado, por exemplo, ao contexto de vendas, ok? Mas a gente, às vezes, não encontra tão facilmente materiais que expliquem, por exemplo, o que, afinal de contas, é que uma máquina aprende? O que significa quando a gente diz que a máquina está aprendendo, quando a gente fala aprendizado de máquina? Então, nós pensamos em um curso que tivesse um viés prático, que as pessoas pudessem colocar a mão na massa, mas que também elas pudessem ter aprendizagens relacionadas à lógica de como que essas tecnologias funcionam e quais são suas possibilidades e suas limitações, tá?
E aí, dentro desse curso que nós montamos, com esse viés que eu estou descrevendo para vocês, a gente quis avaliar a eficiência dele, tá certo? Avaliar a eficiência, dentro do nosso entendimento aqui, é avaliar em que medida as aprendizagens que nós havíamos programado como alvo desse ensino, de fato aconteceram. E a gente não queria a aprendizagem, digamos assim, tão somente, mas queríamos também que as pessoas se mostrassem satisfeitas com o curso, que as pessoas se sentissem mais autoconfiantes em relação aos próprios conhecimentos relacionados à IA. Então, a nossa avaliação de eficiência acabou abarcando diferentes aspectos, tá bom? Aqui um pouquinho da nossa fundamentação teórica, então, nós nos ancoramos para poder planejar todo o curso e realizá-lo e avaliá-lo numa teoria do comportamento humano, que é a teoria da análise do comportamento. Ela tem definições específicas sobre o que é comportamento, o que é ensinar, aprender, o que são objetivos de aprendizagem, o que é o processo avaliativo. Falando de uma forma geral e sintética, a ideia do comportamento aqui não tem a ver com aquilo que a gente faz no dia a dia e ponto. Né? Muitas vezes, quando a gente pensa em comportamento, a gente pensa nisso. Dentro dessa teoria, todos aqueles processos que nós reconhecemos como cognitivos, e também sentimentos, e também as condutas do dia a dia, são interpretadas como comportamentos, ok? A ideia do ensino aqui é você criar condições que aumentem a probabilidade de que as pessoas aprendam determinados comportamentos. A aprendizagem, nesse contexto, é uma mudança no repertório da pessoa, em que no início, antes da intervenção educacional, talvez ela tivesse alguns comportamentos já, mas não tão bem desenvolvidos, ou até ela não sabia, por exemplo, nada sobre machine learning, e ao final da exposição dela ao curso que nós planejamos, ela tem o desenvolvimento desses comportamentos, mesmo que sejam comportamentos conceituais. Então, a aprendizagem é um processo de mudança. Para que a gente possa identificar que ele ocorreu, é que precisa se fazer uma comparação entre o repertório da pessoa antes e após o curso. Daí que a avaliação, ela seja um processo super importante para que nós, professores, possamos obter um feedback sobre em que medida aquilo que a gente programou, aquilo que a gente planejou, de fato foi efetivo, tá? Então, essa é um pouco da ideia que a gente trabalhou. Aqui apenas listando um pouco dos trabalhos relacionados, né? Então, a gente viu que tem muitos trabalhos bacanas, mas todo trabalho sempre tem limitação, o nosso também tem, claro, e a gente viu que faltava ali na literatura, talvez, pensar um pouquinho mais essa questão de ferramentas para avaliação dos alunos e como avaliar essa eficiência, né? E nessa perspectiva, a gente tentou trabalhar um pouquinho nessa dimensão, já mostro para vocês, e também um pouco na perspectiva do planejamento, que é formular especificamente objetivos de aprendizagem do que a gente espera, né, que os estudantes aprendam ao longo do curso. Sempre que você se expõe a uma situação de aprendizagem, você pode ter alguns ganhos e pode ter ganhos, entre aspas, acidentais, que não foram previstos dentro do planejamento do professor. Mas minimamente a gente entende que aquilo que nós planejamos, a gente tem que, pelo menos, favorecer que isso realmente aconteça. Então, se eu espero que as pessoas tenham entendimento de conceitos de machine learning, é esperado que ao final do curso, realmente elas consigam apresentar, né, essas aprendizagens. Então, é nesse sentido. Então, nós estamos aqui avaliando a eficiência do curso ABC/IA em relação a objetivos de aprendizagem específicos. A gente tem algumas perguntas de pesquisa que ajudam vocês a entenderem o que a gente avaliou. A gente avaliou se as pessoas aprenderam a partir de quantidade de acertos num teste que foi apresentado antes e após o nosso curso, avaliamos autoconfiança em relação às respostas a esse teste e avaliamos também a satisfação dos estudantes com o curso, tá? Nós propusemos ao todo 45 objetivos de aprendizagem, seguindo recomendações específicas da literatura e baseadas na experiência dos 7 professores que atuaram no projeto, tá? E basicamente esses objetivos estavam relacionados a definir conceitos sobre machine learning e identificar como um computador pode aprender, tá? E aqui eu listei para vocês, de uma forma resumida, um pouco mais resumida do que está no artigo, essa listagem, né, de objetivos de aprendizagem. Então, esses objetivos eles foram organizados em módulos específicos, introdução à inteligência artificial, depois um tópico específico sobre machine learning, um momento de prática utilizando Python, depois um tópico, um módulo sobre deep learning, depois uma nova prática agora de deep learning, usando Python novamente, e falamos um pouco, apresentamos para as pessoas, bem nessa perspectiva um pouco profissional, de frameworks para você trabalhar com inteligência artificial. Nós utilizamos o Moodle, então foi um curso todo EAD, em que nós tínhamos videoaulas gravadas, tínhamos listas de exercício com correção automática e que as pessoas tinham um critério.
elas tinham que acertar 100% dos itens daquela lista de exercícios, mas elas podiam fazer a lista quantas vezes elas precisassem para atingir esse critério. Então, a ideia era realmente que elas treinassem, até porque o nosso curso tinha essa perspectiva de aprendizado conceitual, né? Fizemos também lives no YouTube, que já haviam sido programadas e eram amplamente divulgadas, em que nós tirávamos dúvidas dos alunos, então tinha aquela interação. Além disso, tínhamos o fórum, né, do Moodle, e-mail e WhatsApp para dúvidas pontuais que fossem surgindo ao longo do processo. Basicamente, como instrumento, foram dois, né? Um questionário de mensuração de aprendizado e autoconfiança, então nós tínhamos 30 itens de verdadeiro ou falso, e que você não respondia só, é verdadeiro ou falso. Você respondia totalmente seguro de que é verdadeiro, parcialmente seguro de que é verdadeiro, totalmente seguro de que é falso, parcialmente seguro de que é falso. Então, eu não só conseguia aferir se a pessoa acertou o falso ou verdadeiro, né, a partir do gabarito, mas também o grau de segurança. Então, qual é a expectativa? Que inicialmente ela acerte pouco, tenha muito pouca segurança e que ao final aumente a segurança e aumente a questão também dos acertos. E, finalmente, um questionário de mensuração de satisfação baseado na ESEA, que é uma escala de satisfação com a experiência acadêmica já bastante trabalhada na literatura. Aqui a gente fez uma redução dela para trabalhar com 15 itens que tinham mais a ver com a nossa realidade. Foram 4 ofertas do nosso curso, né? Então aqui eu mostro para vocês um pouquinho de quem foi inscrito, selecionados e aqueles que finalizaram. 65 pessoas finalizaram a primeira oferta, 110 a segunda, 55 a terceira, e na quarta, todos os alunos que evadiram nas 3 primeiras ofertas foram convidados para participar da quarta, então por isso a gente tem um número menor de participantes, e foi o público, por assim dizer, mais difícil, né? Eram pessoas que já tinham evadido, que trabalhavam, então tinham menos tempo para se dedicar. Dá para a gente ver pela escolaridade também que nós tivemos 2 ofertas com a maioria do público que não era da área de exatas e 2 ofertas em que que foi a segunda e a quarta, em que tinha um público maior da área de exatas e predominantemente em todas as ofertas foram homens, né, que participaram. Bom, aqui basicamente repete um pouco, nesse slide que eu estou mostrando agora, o que eu já falei, da questão de pré-teste, do curso, do pós-teste, né, que é a aplicação dessa avaliação. Já estou finalizando aqui, vou só mostrar para vocês os resultados. Então, eu trago aqui nos slides, depois eu compartilho com a comunidade, mas eu trago aqui tabelas que eles mostram um resumo do que está no artigo, evidenciando que, em termos de aprendizado e de autoconfiança, entre pré e pós-teste, houve sempre uma diferença. Essa diferença nas 3 primeiras ofertas foi estatisticamente significativa, com um tamanho do efeito que a gente pode considerar de moderado a forte, sendo que a literatura prevê que a gente deveria, numa intervenção educacional, atingir pelo menos 0,4 de tamanho do efeito, que a gente chegou a 0,85, 0,81, no caso aqui, respectivamente, de aprendizado e autoconfiança. E, em relação a satisfação, ela foi muito positiva, muito próximo de 5, que era o máximo da escala, em todas as dimensões da satisfação, seja geral, seja especificamente de infraestrutura, com o curso, com os professores e com as oportunidades de desenvolvimento. Então, o que se segue nos próximos slides são apenas as tabelas específicas que mantêm esse padrão das 3 ofertas. Na quarta oferta, um público menor, um público mais difícil, das pessoas que já tinham desistido. A gente não conseguiu identificar uma diferença estatisticamente significativa, tá? Mas o tamanho do efeito ele ficou ali entre 0,48 e 0,45, que está ainda dentro do que a literatura estabelece como promissor. Tivemos uma evasão de 37% no geral, e 63% de conclusão também dentro do que a literatura prevê, tá? O que a gente poderia falar para finalizar aqui a nossa apresentação? Nós temos aspectos a melhorar, tanto na formulação de objetivos, como também nesses instrumentos que nós utilizamos. Mas o fato de você ter cuidado muito desse processo de planejamento permite que a gente tenha essa visão geral, né, de efetividade e argumentos para mostrar essa efetividade do curso que foi desenvolvido. Então, nesse sentido, a gente está no caminho promissor, embora ainda tenha muito, né, a se fazer e se trabalhar, tá bom? Eu coloquei aqui um QR Code, onde vocês podem ter acesso ao site, em que nós disponibilizamos todos os materiais do curso, né? Mostrei a logo ali também do nosso ABCIA, que é o nome que a gente deu, é o ABC da Inteligência Artificial. Quem não conseguir pelo QR Code, a gente tem ali o sites.google.com/view/ABCIA, tá bom? E aí é também uma forma de vocês verem os vídeos e os materiais que foram desenvolvidos. Gente, muito obrigado e fico à disposição aí para dúvidas.
Gente, Marcelo, agradeço a sua apresentação, muito rica. Eu acho que ó, esse momento de ter IA em voga, né, ter uma iniciativa dessa de fazer com que as pessoas tenham uma noção inicial, acho que é bastante promissor. Né? Gente, perguntas, algumas dúvidas, sinta-se à vontade de colocar no chat ou até levantar a mãozinha ali do Google Meet para responder. Então, o Marcelo, tem aqui o Fabrício Honda. Boa tarde, parabéns pela proposta. Até onde vocês pensaram o escopo do curso? Tá. Em relação ao escopo, é uma pergunta que se relaciona aos objetivos, né, que nós propusemos lá. Dentre aqueles 45 objetivos, a ideia realmente era que a pessoa aprendesse, por exemplo, a definir o que é inteligência artificial, definir o que é aprendizado de máquina, caracterizar, por exemplo, o pipeline do processo de desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial. Então, ela tem uma noção de que tem, por exemplo, uma fase de pré-processamento de dados, tem a noção de que tem uma etapa em que ela vai precisar treinar o modelo, tem uma noção, por exemplo, de que da minha base de dados que eu estou utilizando para treinar o modelo, tem uma parte que eu vou reservar para teste, outra parte que eu vou reservar para o treinamento específico do algoritmo. Então, foram essas noções básicas de como se dá o processo e também, associado a isso, o entendimento do que é esse aprendizado. Então, a noção de que, por exemplo, eu preciso de elementos da matemática para entender que eu posso estar ali atrás do algoritmo criando uma função que vai tentar criar, por exemplo, uma reta que reduza a distância dessa reta em relação a cada um dos pontos de dados que eu tenho. E que aí o algoritmo ele vai tentando fazer isso e depois eu forneço alguma entrada para ele e ele vai me dar um Y que eventualmente nem estava no meu conjunto inicial de dados, mas que isso vai ser o que a gente está chamando de previsão. Ou seja, é tirar um pouco do abstrato e trazer um pouco para o concreto, no sentido deles verem o que de fato acontece e serem estimulados, né, por meio dos exercícios, a responder, a identificar esses processos, a fazer essas caracterizações. Tá? Então, o escopo foi, não sei se eu consegui sintetizar aqui, de modo a ter ficado claro para você, mas foi nesse sentido, conceitos básicos sobre termos e processos relacionados a machine learning. E falamos bem pouquinho mesmo de Deep Learning, tá? Então, no caso, por exemplo, de ML, a gente utilizou uma árvore de decisão, que a gente achou que era um modelo mais fácil de ser identificado, né? Até por ser um modelo de IA explicável. Então, foi algo bem básico mesmo. Aí, se eu não esclareci, o Fabrício pode... Legal. E vocês incluem e pretendem incluir LLM, Large Language Model? A gente vai ter agora um segundo curso que talvez aconteça, que vai ser um ABCIA 2, e a gente está pensando em, pelo menos, comentar um pouquinho, talvez, sobre isso, né? Processamento de linguagem natural, incluir alguns desses elementos. Mas é um curso que ainda está em pensamento, né? Nem o planejamento propriamente dito, né? Mas, com certeza, é um tópico interessante. As pessoas perguntaram muito, né? Principalmente nas lives, sobre ChatGPT, enfim, né? Mais perguntas, gente? O Arthur Sassi. O que levou vocês a utilizar essa metodologia de ensino específica? Perdão, não lembro o nome, algo comportamental, eu acho. Isso, Arthur, perfeito. Não, você está corretíssimo. É análise do comportamento, e ali eu acho que eu escrevi no slide teoria analítico-comportamental, tá? A sua pergunta é super pertinente. A gente levou em consideração evidências disponíveis na literatura científica. Então, nós temos uma literatura muito ampla, de muito sucesso nas intervenções educacionais baseadas no conhecimento da análise do comportamento. Além disso, ela tem uma convergência muito boa com outras ciências, como, por exemplo, a biologia evolutiva, a neurociência. Então, são elementos que a gente levou em consideração. Um outro ponto importante da análise do comportamento é que, como ela é uma ciência do comportamento, ela não está orientada apenas para o ensino. Ela pode ser aplicada no ensino, pode ser aplicada no contexto organizacional, então é um tipo de teoria muito potente para você aplicar em diferentes contextos quando você está lidando com seres humanos. Então, acho que seriam aí 3 elementos, né, importantes para a gente. Convergência com outras ciências, base empírica de evidência da teoria, dos termos e conceitos que são utilizados, e também esse elemento de amplitude,
Quer dizer, eu não preciso, toda hora que eu pego um novo tema, um novo curso, uma nova situação relacionada ao comportamento humano, eu não preciso começar do zero. Eu tenho uma teoria mais abrangente para poder olhar, né, para o comportamento. Bom, Marcelo, eu acho que é isso. Não apareceu mais nenhuma pergunta. Agradeço Maravilha. novamente compartilhar a sua experiência, porque acho que é uma semente que muitos que aqui estão presentes podem se aproveitar desse curso, até mesmo idealizar um curso similar que possa também trazer outras perspectivas dentro do contexto de IA. Exato, exato. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, vamos para a segunda apresentação, gente. A segunda apresentação, continuando a nossa sessão técnica, teremos a apresentação do trabalho titulado Analisando a efetividade de formação de clusters na avaliação de exercícios de programação. Esse trabalho foi desenvolvido por Arthur, Carla, Carlos, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Laura, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, convido o Arthur para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação, lembrando que ele tem uns 10 minutos para a sua apresentação. Arthur, pode apresentar, por favor? Opa, beleza. Boa tarde, primeiro descrevendo, né? Sou um homem branco, com cabelos louros. Arthur, eu acho que a sua apresentação não está Não tá? compartilhada. Agora sim, tá. Agora sim. Ah, tá, era só a capa. Obrigado. Nada. Tô de camisa verde, com fundo branco. E bem, vim apresentar esse trabalho sobre efetividade e formação de clusters, como foi apresentado anteriormente. E um pouco da motivação, né, de como a gente chegou nesse trabalho, é uma pergunta, né, do quanto a gente consegue reaproveitar feedbacks em questões de programação. E antes de abordar as questões mesmo, a gente pode olhar para algumas questões mais familiares. Então, primeiro, questões discursivas. Nesse tipo de questão, a gente dá um feedback para cada resposta, né, dos alunos. Assim. Então, a gente não consegue reaproveitar, porque as respostas são únicas também. Já em questões objetivas, com um gabarito a gente consegue corrigir infinitas questões, porque todas elas têm esse mesmo formato. Então, seguindo essa lógica, onde que nessa escala estariam as questões de programação? Para responder isso, a gente primeiro pode entender essas questões de programação como questões objetivas. Afinal de contas, a gente também consegue usar uma espécie de gabarito, né? Nós também conseguimos usar casos de testes para avaliar funções, por exemplo. Então, se eu tenho uma função que deve somar números, e se eu testo com 2 mais 2 e dá 4, ou 2 mais 3 e dá 5, e vejo que isso está correto, posso dizer que ela está correta. Então, nesse sentido, ela se aproxima de uma questão objetiva. Mas testes automatizados não avaliam tudo, que nem no caso das questões objetivas de verdade. Porque aqui eu trouxe um exemplo complicado de como fazer soma de números na linguagem Python, que vai dar os mesmos resultados corretos da outra função. Mas essa complicação toda para você escrever essa função pode indicar algum problema de aprendizado. Então, ainda é necessário uma avaliação do professor, solução a solução, para poder identificar alguns problemas de aprendizado de cada aluno. Então, a gente pode ir para o outro lado, que questões de programação são discursivas. Afinal, a resposta é livre. Nós temos um espaço em branco para escrever o código. Mas, e isso acho que é bem óbvio para a gente que está lidando com código, os códigos seguem uma formatação, seguem padrões, né? E que permitem que a gente identifique similaridades entre eles. Então, nesse caso dessa função aqui, nós vemos que o nome dos argumentos, a única diferença entre os códigos é o nome dos argumentos. E bem, nesse caso aqui elas estariam corretas. E aí, voltando à pergunta, né? Será que se a gente agrupar códigos parecidos para reaproveitar o feedback, para dar um feedback para todos esses códigos, o quanto será de eficiência que a gente ganha, né? Quanto de tempo será que um professor economizaria na hora de avaliar esses códigos? Então, nesse exemplo, nós teríamos N códigos equivalentes e o professor poderia dar apenas um feedback. E, claro, isso é um exercício de imaginação, a gente entrou mais concretamente nisso durante o nosso trabalho. E, bem, já existem ferramentas que realizam esse tipo de proposta que a gente traz aqui. O problema é que, no geral, elas foram testadas com pouquíssimas questões.
e foram testes muito mais focados na usabilidade dessas ferramentas. Então, faltava um estudo que abordasse esse tipo de método de agrupar soluções de alunos, mas numa escala muito maior, para verificar possíveis diferenças para cada questão. E é por causa disso, dessa lacuna, que nós realizamos este estudo e utilizamos a base de dados do Machine Teaching, que é uma plataforma de apoio ao ensino de programação no UFRJ. E como uma plataforma clássica de ensino de programação, tem um espaço com o enunciado do problema, um espaço para o aluno escrever seu código, e depois para avaliar em relação aos casos de teste. E bem, falando um pouquinho dos dados do Machine Teaching. Nós utilizamos 124 questões com múltiplas soluções na nossa análise, e com 51.015 soluções correspondentes. Aqui a gente fez um pequeno filtro, a base de dados tem um número de soluções muito maior, mas a gente pegou só as últimas soluções enviadas por cada aluno, porque essas são as soluções que serão realmente avaliadas pelos professores. E bem, aqui a gente plotou um histograma do número de questões pelo número de soluções de cada uma delas, e a gente percebe que há dois grupos, um com 77 questões à esquerda e outro com 47, um pouco abaixo à direita. No geral, esse primeiro grupo a gente chamou de grupo de poucas soluções, porque essas questões apresentam entre 2 a 50 soluções. Já o segundo grupo a gente chamou de grupo com muitas soluções, que varia entre 500 a 1.800 soluções. Você vê que é uma disparidade grande entre esses grupos. Essa foi importante, porque a gente vamos continuar com essa análise quando tivermos a ferramenta. E agora, para a escolha da ferramenta, primeiro foi um desafio, até é um desafio trazer aqui, já que existem muitas ferramentas relacionadas a esse objetivo. Então, foi necessário definir alguns critérios para essa seleção, que também estão listados no artigo, mas nenhuma das ferramentas disponíveis conseguia atender todos os critérios perfeitamente. Então, nós tivemos que escolher as nossas batalhas, né? Nesse caso, a lacuna que nós escolhemos foi uma ferramenta que havia sido feita para Python 2, e que precisaria ser adaptada para Python 3, que é a linguagem utilizada nos códigos do Machine Teaching. E bem, aqui trazendo rapidamente a interface do Overcode. O Overcode é uma ferramenta de visualização de códigos clusterizados e que também realiza essa clusterização. E aí as suas principais funcionalidades são clusterizar soluções equivalentes. Nesse caso aqui a gente pode observar um código que representa 62 códigos equivalentes, né, similares, de acordo com os critérios do Overcode. Então, nesse caso, o professor poderia dar um feedback para esse código, ele seria multiplicado para essas 102 soluções. E o Overcode também ajuda na comparação entre os próprios clusters, já que ele apaga aquelas linhas que são compartilhadas entre os códigos. Nesse caso aqui, a única diferença entre os códigos foi a forma de importar uma biblioteca de matemática. E bem, não deu para entrar em detalhes sobre todo o pipeline do Overcode, mas isso vai vir quando avaliarmos os resultados. Então, agora, justamente juntando o Overcode com os dados do Machine Teaching, nós queríamos avaliar o quanto ele consegue reduzir a quantidade de códigos a serem analisados. E nesse caso, a gente usou a métrica de cluster por soluções, que representa, de certa forma, quantas soluções o feedback de um professor conseguiria representar. Então, de uma maneira mais gráfica, né? É como se fosse uma métrica de compressão. Se eu atinjo a métrica de 50% nessa razão, significa que se eu tenho 100 códigos, basta dar 50 feedbacks para que eu consiga cobrir todos os códigos de alunos. Então, quanto menor, melhor. A outra métrica mais simples é apenas o tempo de execução, que foi avaliado em relação a cada questão. E bem, a amostra utilizada tinha 82 questões, 65 do grupo de poucas e 17 do grupo de muitas. E olhando para os extremos dos resultados, primeiro, no melhor caso, o Overcode reduziu o número de códigos a serem lidos pelos professores em 5 vezes. Então, reduzimos a quantidade de códigos para 19%. No pior caso, ele não fez diferença, e já era esperado, talvez por algumas questões, e também houve uma grande variação no tempo de execução. No melhor caso, foi praticamente instantâneo, 0,1 segundos, e no pior caso, levou mais de 1 hora. E isso, claro, as diferenças do número de soluções influenciaram bastante nesses resultados. Agora, olhando só para o grupo de poucas soluções, nós vemos que o Overcode foi pouco efetivo em reduzir a quantidade de soluções, já que metade dessas questões não sentiu benefício algum. No entanto, em relação ao tempo,
o overcode foi bastante eficiente, com a maioria das questões rodando em até 5 segundos. E agora, olhando para o grupo de muitas soluções, nós vemos que todas as questões com muitas soluções tiveram melhores. No pior caso, a compressão foi de 100% para 89%. E, no geral, a quantidade de soluções foi reduzida para um valor entre 60% e 80%. O único problema foi no tempo de execução, que para a maioria das questões levou um pouco mais de 3 minutos. E bem, tentando sintetizar todos esses resultados. Se no estudo original do Overcode obtivemos resultados qualitativos e muito mais focados na usabilidade, no nosso estudo, nós ampliamos os resultados para resultados quantitativos, focados numa escala muito maior de questões. E obtivemos um sucesso relativo. Afinal, quando o Overcode é mais útil, quando há muitas soluções, ele demora. E quando ele é quase instantâneo, ele não reduz tanto assim o número de soluções. Para trabalhos futuros, talvez haja algum ponto de equilíbrio ali entre essas quantidades de soluções, porque, novamente, na base de dados de Machine Teaching havia um gap grande entre esses números. E talvez seja possível adaptar o código do Overcode para paralelizar a execução dos códigos de alunos, que costumam ser simples, para acelerar todo esse pipeline. Obrigado. Bom, gente, temos agradecer ao Arthur, né, por esse trabalho, que é um ponto assim, nevrálgico de programação, onde há uma grande quantidade de reprovações e bastante intensa quantidade de correções de trabalho, e isso pode ajudar de sobremaneira os professores, né, Arthur, de corrigir esses trabalhos. Nós temos aqui, eu não sei mexer isso aqui, acho que é o Pedro que levantou primeiro a mão. Então, João Pedro, por favor, palavra. Obrigado. Arthur, parabéns pelo trabalho, acho que é uma área muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se eu me perdi ou se você não comentou. Teve alguma verificação em relação aos clusters formados, né, pelo Overcode, se eles, assim, se tinha uma coerência, se vocês concordavam com a forma como ele agrupava? Então, por uma questão de tempo, não trouxe todo o funcionamento do Overcode, mas ele se baseia em 2 análises, né? Então, basicamente, todas as soluções que ele clusteriza, elas apresentam os mesmos resultados, casos de teste, e o que ele faz, no geral, é ele pegar os valores de argumentos e de variáveis e guardar a sequência de valores que eles assumem ao longo das iterações. Depois que eles fazem isso, eles veem variáveis em códigos com os mesmos outputs, que têm a mesma sequência de valores, e unificam os nomes dessas variáveis. Então, naquele caso daquele código que eu mostrei lá atrás, né, que mudava de A e B para N1, N2, é como se você mudasse para um nome em comum. E aí você muda para esses nomes em comum, e depois você vai ver quais códigos ficaram iguais. A única coisa que ele vê também é que ele não liga muito para a ordem dessas linhas de código. Então, já é pressuposto essa equivalência ali, né? Que ela é vista no resultado e nos valores das variáveis. Nossa, muito legal. Aí tem a garantia de que a solução realmente vai ser igual, né? As soluções dos 2 códigos, pelo menos, vai ser idêntica. Muito bacana. Obrigado. Agradeço a sua pergunta, seu desejo de saber mais sobre o trabalho de João Pedro. Agora vou passar para o Leandro, já parabeniza aí, cara. Bom te ver de novo aí, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, Tô. Também, bom te ver. Bom te ver. Parabéns aí, Arthur e os colegas do artigo, né? Trabalho bem interessante. Aí eu queria fazer 2 perguntas e sugestões também, né? Vão acabar sendo sugestão para trabalho futuro. Um é sobre o reuso, né? Por exemplo, se eu rodei agora, né? Essa clusterização e tenho alguns feedbacks. Vocês já estão fazendo ou já estão planejando? Tipo, então eu já tenho esse cluster. Numa próxima rodada, ele já está pronto, esse feedback. Né? Só teria que rodar outros. Você teria que rodar... Se você com códigos novos, teria que rodar novamente. Seria isso? E só para novas questões, mas as questões que já estão hoje no banco, né? Por exemplo, hoje, né? Apliquei uma questão sobre soma, como foi teu exemplo, né? Então, teve minha turma aí, 50 alunos, rodei o cluster, ok. Aí
ano que vem, apliquei, estou refazendo a disciplina, o mesmo problema, soma. Né? Então, eu já tenho os 50 alunos do ano passado, e agora estou com 60. Né? Então, eu posso tentar buscar uma similaridade entre os 60 atuais e os N que eu já tenho de vezes passadas da disciplina. Essa ainda é uma limitação do programa do Overcode. Então, nesse caso, teria que juntar, né, fazer uma base de dados conjunta das novas soluções com as antigas para rodar ele de novo. Ele guarda os arquivos com as sequências de valores das variáveis, então seria possível só alterar o código para ele fazer esse paralelo, né, entre os códigos. Mas no momento... Isso, a ideia não é nem fazer de novo, é fazer incremental, né? Sim. Então seria possível, mas ainda não é implementado dessa maneira. E a segunda, só para encerrar, é a questão de tentar fazer assim, um cluster de clusters. Por exemplo, às vezes no exercício, eu pedi para o pessoal fazer a soma, mas aí na hora da prova eu peço para fazer a subtração. Se reparar, os feedbacks são bem parecidos, né? Eu só estou trocando o operador, mas o restante do código é igual. Então são questões diferentes que, pelo que eu entendi, vocês tratam como suas coisas diferentes. Mas de repente o feedback poderia ser o mesmo. Eu não sei se vocês guardam a solução do instrutor. Às vezes poderiam tentar encontrar primeiro semelhanças entre as soluções do instrutor, para ver que as questões são parecidas e provavelmente os feedbacks são muito parecidos. E aí você aumentaria a tua base de buscar soluções entre os alunos. Também já chegaram a pensar nisso? Então, e aí que até deixando claro, né, que o Overcode é uma ferramenta antiga, né, já existe desde, se não me engano, 2012, e a gente reescreveu o código, adaptou aqui para esse trabalho, e a gente não chegou a fazer algo parecido, mas já existe uma função mais na interface do Overcode que ela permite que você mescle clusters. Então, nesse caso, você poderia definir, por exemplo, que A mais B e A menos B são equivalentes. E aí, nisso, ele poderia juntar clusters que fazem isso, né? Então, teria um cluster só com todas essas soluções. Então, algumas pequenas modificações ali no código que permitiriam brincar dessa maneira, assim. Perfeito. Obrigado. Obrigado, sim. Tá mutado, Heitor. Gente, vou te ver de novo, Leandro. Agradeço a pergunta que você fez aí para o Arthur. Eu vou passar agora a palavra para o Marco Aurélio. Marco Aurélio, sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas. Obrigado, Heitor. Arthur, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Quando eu vi o seu trabalho, eu não tinha lido o artigo, e na hora que eu vi aqui, nossa, lembra Overcode, e foi uma grata surpresa ver o trabalho da Helena Glassman ali citado, tá? Uma dúvida, o trabalho da Glassman usa muito a questão da característica dinâmica, da execução do software, dos programas dos estudantes, que talvez seja uma limitação quanto ao agrupamento. Daqueles programas que vocês perceberam que ela não foi tão útil, vocês chegaram a olhar para ver se tem alguma característica, assim, olha, talvez a gente poderia explorar algum elemento, alguma característica que poderia ser útil para fazer agrupamento? Então, essa seria uma pergunta. E outra pergunta é, por acaso, o código atualizado do Overcode está disponível também? Está disponível, vou até mandar o link aqui. A respeito disso, Perdão, você falou dos códigos, é que eu fui anotar o código aqui. Você pode usar outras características que dão a questão dinâmica para fazer agrupamento e olhar, né, para verificar se é possível ter um insight. Então, isso também é uma limitação que a gente não trouxe aqui, é um detalhe também, que no Machine Teaching, a maioria das soluções que a gente tinha, elas estavam corretas, segundo os casos de teste. E isso foi importante porque o Overcode, ele funciona só para as soluções que passaram nos casos de teste. Então, se você tem uma questão que você tem muitas soluções erradas, ela não consegue agir, né? Então, se tem 20% que passaram nos casos de teste, outros 80% não passaram, ele agiria só em cima daqueles 20%. E acho que é interessante, tem um outro trabalho, acho que da Glassman, que é só em cima de soluções que não passam nos casos de teste. Então, talvez no trabalho futuro dê para juntar duas ferramentas que atuam em cada um. Mas a principal característica, acho que seria isso. E no caso das questões com poucas soluções, que onde não foi muito efetivo, tinha muitas questões que às vezes tinham 3 respostas, talvez não tenham sido muito passadas pelos professores.
Então, foi até difícil achar um padrão, assim, era muito comum, às vezes, não funcionar, porque não sei se elas foram tão utilizadas, assim, para ter alguma significância tão grande. A parte boa é que esses problemas tiveram poucas soluções, são aqueles que têm um custo baixo para o professor dar um feedback. E se a gente quer permitir que o professor gaste menos tempo com feedback, né, e dê um feedback melhor para aqueles estudantes, né, isso é um bom ganho. Então, tudo bem, acho que não tem nem problema até algumas escaparem. São mais fáceis de identificar, né, esses problemas, quando você já tem essa resposta. Eu mandei aqui, não foi em formato de link, mas esse bit.ly está disponível no repositório. Tá, mas muito obrigado e parabéns novamente, Arthur. Obrigado, sim. Bom, agradecer, Marco Aurélio, pela sua pergunta. E aí alguém mais quer fazer perguntas, gente? Colocar no chat, colocar aqui. Vamos aproveitar os dois autores aí, nós temos pouco tempo, né? Algum tempo adicional aí, o Arthur e o Marcelo. Eu vou instigar o Marcelo a participar aqui agora, que apresentou o primeiro artigo. Quando o Arthur fez a apresentação que dá para clusterizar, e aí o professor fazer uma única correção para atender aquele cluster, Marcelo, será que poderia juntar esses trabalhos e utilizar machine learning, inteligência artificial, para apoiar o desenvolvimento do trabalho do Arthur, incluindo inteligência artificial? O que você acha, Marcelo? E Arthur também, o que vocês acham? Quer comentar primeiro, Arthur? Pode ser. Assim, nos trabalhos que a gente procurou, né, para poder usar, a gente chegou a ver algumas alternativas que usavam, né, a inteligência artificial. Não cheguei a ver tão a fundo que tipo de algoritmo que eles usavam, como era isso, mas a maioria era focada em conseguir gerar um feedback de uma maneira automática, alguma coisa do tipo. Esses foram um dos poucos estudos que a gente achou que, em alguns casos, usavam muitas questões, né? Tinha essa característica mais quantitativa, assim. Mas então acho que já existem algumas iniciativas nesse sentido. Eu vi algumas coisas nesse sentido também, Arthur. Inclusive usando esses LLMs que a gente escuta muito no dia a dia, o próprio Gemini, o ChatGPT, no sentido de você fornecer as questões, né, e pedir as correções automatizadas, ele dando feedback e tal. Você fornece alguns padrões ali no prompt, né, de correção do que você espera e ele te dá um retorno. Então, assim, eu imagino que teriam muitas possibilidades de aplicação, né, de inteligência artificial para tratamento dessas questões e realmente acaba ajudando, né, os professores. Eu acho que até daria uma ideia para a gente, aqui relacionado ao primeiro trabalho que eu apresentei, de talvez montar um curso que abordasse inteligência artificial, abordasse os LLMs voltados para os profissionais da educação, para eles enxergarem possibilidades, né? Que o impacto vai ser muito grande também para eles, né? Então, está a ponte feita aí para vocês se unirem e realizar trabalhos em conjunto, porque eu acho que pesquisa não faz sozinho, né? Faz em grupo. Até que o grupo do Marcelo tem bastante gente para fazer um trabalho. Gente, mais algumas perguntas, dúvidas? Nenhuma? Aproveitar o Marcelo que entrou na rodada aqui também, pode aproveitar e fazer pergunta para o Marcelo, Arthur. Eu só aproveitar para agradecer a professora Laura, a professora Carla, que estão prestigiando aí. Muito importante para orientar. Então tá, gente. Então a gente termina agora essa nossa sessão técnica. Lembrando que logo mais às 6h30 terá o laboratório de ideias, onde serão apresentadas sugestões de possíveis parcerias que podem ser estabelecidas. Confirem lá na programação que vocês devem ter recebido por e-mail. Então, gente, agradeço a todos e vou pedir para a professora Alessandreia passar o videozinho final. Obrigado.